Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Desde que o Supremo Tribunal Federal definiu em fevereiro do ano passado afastar a obrigatoriedade da separação de bens para casais com mais de 70 anos, os casais aqui do Espírito Santo passaram também a usufruir da possibilidade de escolher o regime de bens que melhor se adapta às suas necessidades. Eu tenho dados aqui do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo, o Sinoreg, que indicam que 12% desses casais, essa conta dá 43 uniões, tá? Nessa faixa etária, optaram por regimes diferenciados. No entanto, 364 que decidiram, por manter o regime de separação obrigatória de bens. A gente vai relembrar um pouquinho como é que funciona essa regra com os convidados aqui desta manhã, além do nosso comentarista, José Eduardo Coelho Dias. Quem participa conosco também é a vice-presidente do Sinoreg aqui no estado, a Fabiana Auric. Zedu, bom dia. Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, doutora Fabiana. Prazer falar com a senhora. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutor José Eduardo. Bom dia aos nossos ouvintes também. Um prazer falar com vocês. Zedu, vamos dar uma atualizada aqui, O que definiu o Supremo desde fevereiro do ano passado? Vamos lá, Fernanda. É uma situação que já vinha chamando a atenção há muito tempo, que era a impossibilidade daquelas pessoas com mais de 70 anos de escolher o próprio regime de bens. O que, na verdade, é um verdadeiro absurdo. Se a gente for considerar, por exemplo, que alguém com muito mais idade do que os 70 anos pode, por exemplo, escolher quem será um ministro do Supremo Tribunal Federal. Estou falando do caso, por exemplo, do nosso presidente, que já passou. Então, qual é a lógica de você escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal e não escolher o regime de bens que você pode casar? Chega a ser absurdo. E aí o que acontece? Sem contar com outras situações. Quando a lei foi concebida, as pessoas com mais de 60 anos inicialmente, depois mudou essa regra para 70, realmente eram os velhinhos da sociedade. E eu vou falar uma coisa para você, Fernanda. Agora, sexta-feira, eu completo meus 60 anos de idade e eu não me acho esse velhinho incapaz de tomar decisões a meu respeito, não. E hoje a gente sabe que os de mais de 70 anos estão aí vivendo plenamente, praticando atividade física, trabalhando, vivendo relações afetivas. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi dizer o seguinte: olha, a partir de agora você pode escolher o seu regime de bens. Quando você quiser casar, você pode escolher o seu regime de bens. Mas nós vamos fazer o seguinte: a regra continua sendo a da separação obrigatória. Se você quiser fazer a alteração dessa regra, ou seja, se você quiser se casar em outro regime, você deve procurar um cartório e fazer uma escritura pública. Leia-se pacto antinupcial. E aí é que entra a importância dos cartórios, no sentido até de informar, porque nem sempre os leigos sabem das decisões do Supremo Tribunal Federal e procuram o cartório para fazer as suas habilitações de casamento, para tentar alternativas, e aí é onde entra a importância dos cartórios de prestar essas informações de forma segura e adequada. E aí eu deixo a bola com a doutora Fabiana. Vamos lá então, Fabiana, vamos explicar os regimes diferenciados? Então, Fernanda, é isso que o Zé Edu falou, o Supremo agora em fevereiro do ano passado, ele permitiu que os maiores de 70 anos escolhessem o seu regime de bens no casamento. Antes, você tem hoje ainda no Código Civil uma obrigatoriedade do regime de separação para quem é maior de 70 anos e venha casar. Só que aí o Supremo vem e flexibiliza isso em razão do aumento da expectativa de vida e da autonomia que esses idosos têm de decidir a sua vida. É como o Zé Edu falou aí, eles hoje praticam atividade física, eles têm plena autonomia, então não tem por que restringir. Então hoje, como que isso é feito no cartório? Esses maiores de 70 anos comparecem para casar e a gente orienta, você pode casar pela lei, você vai casar no regime de separação legal, Mas caso você queira casar em outro regime, comunhão universal, comunhão parcial,
Tem também separação, o regime de separação por aquestos. Você pode escolher e firmar um pacto. E aí a gente faz um pacto pré-nupcial para esse casal, elegendo outro regime que não seja o regime de separação legal estabelecido pelo Código Civil. Uhum. Então, assim, hoje é bem tranquilo, bem simples, mas foi como você falou no início da reportagem. Muitos ainda não querem escolher outro regime, preferem casar na separação legal. Teve o casamento desse final de semana, né, do Amado Batista, 74 anos, com a Miss, né, de 23. De 23, isso aí. E ele decidiu pela separação total de bens. Separação total de bens. Por quê? Porque a separação legal, gente, ela tem a aplicação da súmula 377 do Supremo. O que acontece? Se você demonstrar que houve esforço comum durante essa união na aquisição dos bens, ainda que o regime seja da separação legal, vai ter partilha desses bens adquiridos em esforço comum, de acordo com a súmula do STF. Então, o que a maioria dos idosos, como o Amado Batista fez? Eles restringem mais ainda o regime, porque a separação convencional não tem nem essa possibilidade de você partilhar o que foi adquirido no esforço comum. Entendeu? Então, por isso que o Amado Batista fez isso. Ele restringiu mais o regime de casamento. Geralmente, essa restrição vem mais de quem? Dos familiares? Uma espécie de antiga... A gente já debateu isso, né, Zidu? Aquela antiga proteção lá, os mais velhos? Não. Sabe o que eu percebo, gente? Hoje, a maioria casa em separação de bens. Por quê? Porque muitos são empresários, por exemplo, e não querem ter problema. Vamos supor, se eu tenho um problema e eu sou casada em separação de bens por pacto, eu consigo preservar o meu cônjuge. Entendeu? Então a maioria das pessoas hoje restringe exatamente para blindar a família, para que eventual problema de um dos cônjuges não venham a respingar no outro. E isso acaba protegendo a própria família, você casar no regime de separação total. As pessoas têm um certo preconceito, às vezes eu atendo casais que falam assim, mas ele quer casar no regime de separação total. Eu acho isso um absurdo, fica parecendo que eu sou uma interesseira. Às vezes não é isso. Às vezes é exatamente para blindar a família. Porque se um dos dois é empresário e vai e responde um processo tributário, um processo trabalhista, vai o casal no bolo, no problema, né? Porque se o regime é de comunhão parcial, os dois acabam respondendo juntos muitas vezes. Então o regime de separação total às vezes acaba blindando. No caso do Amado Batista, acredito que ele seja uma pessoa que tem muito dinheiro, muito patrimônio, e aí sim foi uma blindagem mais da família que ele já constituiu antes desse casamento. Zedu? Fernanda, e tem um detalhe também que é muito importante, eu queria até saber como que a doutora Fabiana está lidando com isso, que é o seguinte: quando você se casa pelo chamado regime da separação convencional, o seu cônjuge vai ter direito a concorrer na herança dos seus bens. Quando você se casa pelo regime da separação obrigatória, o cônjuge não é seu herdeiro em hipótese alguma. E aí podemos estar gerando com isso uma nova confusão. Ou seja, eu faço o pacto para blindar o meu patrimônio, mas eu só consigo blindar em vida. E ao passo que o regime da separação legal não realmente blinda o casal para além da vida. Ou seja, o cônjuge deixa de ser herdeiro. Não é herdeiro concorrencial, não faz parte da relação dos herdeiros daquela pessoa. E aí eu queria saber como é que a doutora Fabiana está lidando com isso no dia a dia do cartório. Olha, infelizmente não há o que fazer, porque hoje o Código Civil ele proíbe a chamada pacta corvina, que é você estabelecer qualquer coisa relativa à herança em contrato, em pacto. Então hoje, infelizmente, você não pode excluir o cônjuge da herança no pacto. Então, assim, infelizmente a regra é isso que você falou, Zé Eduardo, e
E se há um pacto de separação convencional, esse cônjuge concorre na herança com os descendentes, né? Ou descendentes ou ascendentes, conforme for, né? Quem vai receber herança. E já na separação legal, não. Mas eu acredito que na separação legal isso não se dá em razão da possibilidade de você ser meeiro havendo esforço comum, né, por conta da súmula 377. Então é algo ainda que, assim, nós cartórios e os advogados também, eles não têm muito o que fazer, porque não há como prever isso em razão da vedação prevista no Código Civil. Entretanto, há uma previsão de que isso mude, tá? Me parece que no anteprojeto do novo Código Civil, isso tem uma expectativa aí de mudança. Sim, isso aí se eu posso confirmar, o projeto o projeto de lei número 4 de 2025 já foi enviado para o Congresso e já resolvendo essa questão. Isso, né? Isso. E é importante a gente lembrar o seguinte: nos regimes de bem, você não precisa provar nada. Nos chamados regimes de bens comunitários, você não precisa provar nada. Há uma presunção legal de que houve a sua participação na aquisição do patrimônio. O que a gente chama de regimes comunitários? O da comunhão total e da comunhão parcial. Existe a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que foi editada lá atrás, quando o Supremo ainda julgava as questões federais relevantes, o que hoje é um papel do STJ, não esse nome, né? Mas enfim. E ela vem recebendo ao longo do tempo diversas interpretações. O STJ já mudou a forma de interpretar a súmula diversas vezes, o que causa muita insegurança jurídica. Hoje a interpretação que está vigorando é essa, no sentido de que se você provar o esforço comum, você faz jus à partilha daqueles bens adquiridos com prova do esforço comum. E aí nós temos um outro problema. O que é o esforço comum? É a participação direta, monetária, com a aquisição de bem? Ou pode ser uma participação também indireta? Como? Você, a partir do momento que você dá o suporte necessário para que aquela pessoa adquira o patrimônio. Acertos entre casais, onde um, por exemplo, fica tomando conta dos filhos e outro vai ao mercado de trabalho. Isso aí também tem gerado muita confusão na jurisprudência. Na verdade, essa súmula 377, ela que veio para resolver um problema lá atrás, num outro ordenamento jurídico, hoje ela acaba sendo fonte de muitos problemas. Sim, é porque tudo é matéria de prova, né? É isso. Então, aí é que é o complicador. Como provar isso, né? Isso. E o que é o esforço comum, né? Também, né? E o que é o esforço comum? Pode ser indireto, como você falou. A mulher pode estar cuidando da casa, dos filhos, enquanto o homem adquire patrimônio. E aí? Entendeu? Aí a gente tem interpretações de cada tribunal lendo isso de uma forma. Insegurança jurídica por conta de uma súmula que já deveria ter sido revogada e já transformada em lei, que me parece que é o esforço agora do legislador quando manda o novo projeto, o projeto de alteração do Código Civil. Espero que a gente se vê livre disso, porque é muito melhor que a situação esteja definida em lei do que na jurisprudência, que é vacilante e tem diversas interpretações. Isso aí. Fabiana. E aí eu espero também, agora sim, né, esse projeto do novo Código Civil, como diz o outro, vai saber se ele não vai demorar tanto igual o anterior, né? Eu não sei se vocês lembram, eu tenho medo, como diz o outro, de demorar 10 anos para acontecer e a gente ficar com esses problemas aí no colo para resolver. Eu queria fechar com a pergunta de um ouvinte. Não vou divulgar o nome dele, mas a situação é a seguinte. Tenho 66 anos e moro hoje já com uma jovem de 27. Minha intenção é deixar tudo para ela. Preciso de fazer isso no papel? Aí o argumento dele é o seguinte. Tenho uma filha, mas ela não é merecedora. Bom, aí ele tem que passar por 2 processos. Primeiro, ele tem que tomar as providências necessárias para ele demonstrar, para ele afastar o direito dessa filha à herança. E o segundo, aí ele vai procurar a doutora Fabiana ou um cartório e vai elaborar um advogado que vai levar ao cartório uma minuta de testamento, mas ele tendo o chamado descendente, o chamado herdeiro necessário, descendentes e cônjuges, ele só vai poder dispor de 50% de patrimônio. Então, assim, não dá para deixar tudo, o restante vai ser. Agora, ele pode buscar também o auxílio de um profissional do direito, um advogado, e discutir qual é a melhor forma dele fazer esse planejamento sucessório dele. Isso aí. Exatamente. Fabiana, isso. Muito obrigada pela sua participação conosco, viu? Obrigada a vocês.
Até uma Bom próxima. dia. Até a próxima. Um abraço, tchau. Um abraço. Zedu, tudo de bom, boa semana. Até segunda, hein? Conversa proveitosa hoje, hein? Não é? Na segunda que vem a gente faça novamente alguma conversa bastante proveitosa por aqui, que os nossos ouvintes merecem. Até segunda. Isso. Até lá.